Ok, pessoal, então vi que alguns já chegaram, poucos, né? Pouquíssimos. Estamos entre cinco na sala. O João Milton está dizendo aqui que está em deslocamento, né? Então não vai poder ficar muito tempo, né? E também em respeito ao horário, então, da nossa disciplina, vamos dar início aqui, né? As nossas atividades à noite, tá? A ideia principal dessa aula de hoje, eu já coloquei para gravar, tá, pessoal? Vou disponibilizar posteriormente também a gravação, dessa vez com áudio, a outra vez ficou sem áudio, né? Então, a ideia principal da aula de hoje, pessoal, é que a gente consiga refletir, né, e ver algumas questões do trabalho, o motivo pelo qual nós desenvolvemos o trabalho e também verificar algumas tecnologias, alguns recursos que estão disponíveis atualmente, né, e que podem ser utilizados por vocês em sala de aula, né, e quando forem desempenhar o papel, então, de professores na área de matemática, né. Já que nós estamos, eu sei que tem pedagogos também, falamos bastante sobre isso na aula passada, né, mas então essa especialização ela é em inovação, né, na matemática. Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês, pessoal, a qualquer momento, tá? Vocês podem me interromper, fazer perguntas que forem necessárias, tá? Fiquem à vontade, porque a ideia principal dessa aula é que a ideia inicial dessa aula é que nós teríamos atendimentos por grupos, né? Da proposta inicial dessa disciplina. Porém, como nós tivemos uma alteração, então, né, de tornar o trabalho opcional, né, não sei se todos aqui estavam na aula passada, né, mas o trabalho, então, que eu havia proposto como trabalho final da disciplina, né, que teria uma apresentação e que seria um trabalho que iria envolver, né, vários recursos de tecnologia. Então, alguns alunos acharam muito complexo para desenvolver, né, dos grupos e tal. Então, acabei deixando como opcional, né? Quem quiser desenvolver o trabalho, pode desenvolver o trabalho. E quem achar que né, não tem condições nesse momento, tá com muitas atividades, né? Que eu sei que vocês estão com outras disciplinas também. Então, também pode responder o questionário avaliativo que nós deixamos aqui para vocês desenvolver, tá? Então, pessoal, a qualquer, mesmo assim eu vou explicar o trabalho, né? Porque eu acho que a explicação do trabalho, eu consigo, né, explicar o motivo pelo qual eu propus o desenvolvimento desse trabalho e bem como também fica claro, né, a questão que mais nós teríamos que trabalhar nessa disciplina, que é a questão da inovação, de como a gente transforma, né, os nossos processos de ensino, né, em processos um pouco mais atuais, né? Então, por esse motivo que eu, né, vou, de qualquer forma, né, vocês optando por fazer o trabalho, o questionário, né, vou fazer uma explicação a respeito do trabalho, né, do que eu pensei, para que quem queira, então, fazer o trabalho, ou se não quiser fazer o trabalho, então, ao menos saiba, né, o que seria a proposta dessa disciplina, né, para talvez utilizar alguma metodologia desta forma em sala de aula com os seus próprios alunos, né? Tendo em vista, então, que nós estudamos alguns paradigmas na aula passada, no início da aula passada, né, eu expliquei alguns paradigmas, né? Nós temos lá o instrucionista, né? E nós temos mais alguns paradigmas atuais, então, que fazem, que a proposta, né, é que a gente envolva o aluno, né, motive o aluno e através desse envolvimento, dessa motivação, a gente consiga desenvolver o conteúdo de uma forma um pouco mais dinâmica, né, no sentido do aluno ser protagonista da sua própria aprendizagem, né, e não ficar tão dependente do professor, né? Então essa é a principal ideia. Isso não serve só para tecnologia, né? Essas teorias elas servem para todas as áreas da educação. Porém, como nós trabalhamos com tecnologia, dentro desta disciplina aqui que nós estamos estudando, nós temos inúmeras possibilidades, porque através da tecnologia nós conseguimos fazer trabalhos maravilhosos, conseguimos fazer aulas online, conseguimos fazer reuniões de grupo com pessoas em diversas localidades, né? Conseguimos utilizar várias ferramentas, né, atuais, né? Como eu falei bastante também na aula passada, né?
eu acho que o principal é nós entendermos por que nós estamos utilizando alguns recursos de tecnologia. Porque a tecnologia ela muda muito, né? A tecnologia é essa tecnologia que nós falamos, que nós utilizamos para desenvolver recursos inovadores, né? Dentro de poucos anos, certamente, né, com esse vasto uso da inteligência artificial que nós estamos tendo, né, e com a disseminação do uso das tecnologias, nós certamente teremos uma atualização muito rápida a partir de agora. Então, talvez algumas das ferramentas que nós vamos explorar na aula de hoje logo possam ser substituídas por ferramentas ainda mais interessantes, né? Mais enriquecedoras. Então, por isso que eu defendo sempre que a gente tem que entender o porquê nós estamos utilizando, né? Motivar as pessoas para que utilizar e aprender de um jeito mais lúdico, né? Principalmente esse conteúdo que é o foco aqui, que é a matemática, né? Que muitas vezes ele é um conteúdo que é visto pelos nossos estudantes, né? Com um pouco de medo, né? Eu sei que eu também trabalho disciplina de lógica e trabalho disciplina de algoritmo aqui nos nossos cursos presenciais, e isso faz com que a gente tenha a gente precisa utilizar muita matemática, muita lógica nessas disciplinas, né? E a gente percebe talvez um pouco do que os professores de matemática percebem em sala de aula. Então, eu vou compartilhar minha tela, tá, pessoal? A qualquer momento vocês podem me interromper, fazer perguntas, porque quanto mais vocês colaborarem, né, fizerem perguntas e colocações também, mais fica adequado o conteúdo que eu vou falar na aula de hoje, né? Porque eu tô partindo do princípio de um público-alvo que eu imagino, né? Mas quanto mais feedbacks, né, vocês me derem isso para essa disciplina e para todas as outras, mais individualizado, né, mais específico para as necessidades da turma, a gente consegue atender, tá? Então, só para retomar com vocês, o trabalho está aqui na nossa disciplina do Moodle, tá? Tá aqui, eu coloquei como um trabalho opcional prático, tá? Alterei aqui também né, os conteúdos aqui, nós temos a sugestão dos grupos de trabalho, né? Coloquei como sugestão agora, porque esses grupos de trabalho são os grupos iniciais de 15 integrantes. Explico, né, novamente que esses 15 integrantes eles foram pensados desta forma porque nós temos uma grande evasão no curso, então nós podemos ter de 8 a 12, né? Grupos de 8, grupos de 12. E a ideia inicial era que fizéssemos atendimentos de 10 a 15 minutos por grupo, né? Então, para que eu pudesse acompanhar cada grupo um pouquinho, né? Durante as aulas síncronas e assim ajudar vocês, né? E conduzi-los da melhor forma, né? Então, por isso esse atendimento também que nós, para poder fazer um atendimento, né? Para cada um dos grupos, que também foram elencados os grupos desta forma, tá? Então, nós temos aqui a entrega, né? Do trabalho optativo, né? Quem quiser fazer a entrega, né? Ou vocês vão ver ali que eu fiz a sugestão para vocês gravarem um vídeo lá no final. Vocês também podem entregar os recursos de outra forma, se desejarem, tá? E quem desejar fazer o questionário, ele também tá disposto aqui, tá, pessoal? Também respondendo a esse questionário, tá? Vocês não precisam fazer o trabalho prático da disciplina. Então, fica a cargo de vocês, tá? Vou abrir aqui o nosso arquivo, tá? Então, a ideia é, né, que o grupo eleja um líder. Então, a partir de agora, como esse trabalho ele passou a ser opcional, então, dessa mesma forma, vocês podem escolher, né, os grupos de trabalho, porque eu já não estou mais, já não estou mais fazendo esses atendimentos individualizados na aula de hoje, né? Se alguém precisar de alguma ajuda pontual, né, podem pedir, solicitar para mim, para a Dayana também, né? A gente pode contribuir no trabalho de vocês, tá? A ideia, então, é que o grupo elegesse um líder, e esse líder fosse o apresentador, né? Num tempo de 5 minutos para que pudesse ser feita a apresentação por todos os integrantes do grupo, tá? Aí o grupo deverá gravar um vídeo com a apresentação do trabalho, carregando o vídeo no YouTube e enviar o link, então, para mim, né? Ou disponibilizar aqui no Moodle da disciplina, tá? Aqui
nesse item da entrega do trabalho, tá? Então, nós temos aqui, ó, pessoal, que eu coloquei, ó, a ideia é que fosse uma aula interativa de porcentagem com TICs. O objetivo, então, seria compreender os conceitos de porcentagem e a sua relação com frações e decimais. Que eu parto do princípio de que, para vocês, né, seria um conteúdo simples, porque por mais que nós temos também um público que são pessoas formadas em pedagogia, né, não apenas pessoas formadas em matemática, só que o conceito de porcentagem, né, é um conceito que a gente aprende no ensino médio, então também né, não precisamos ter um conhecimento muito aprofundado em porcentagem, né? Aí aplicar os cálculos de porcentagem em situações reais, né? E explorar ferramentas digitais para apresentação prática e interativa, né? Então a ideia principal da disciplina é essa aqui, né? De explorar as ferramentas digitais, o que nós temos de recursos tecnológicos atuais, né? Mas envolver o trabalho dessa pós-graduação, né? Que é então a questão da matemática através do uso de uma porcentagem. Então, para a apresentação dos conceitos iniciais, né, eu sugeri aqui uma ferramenta que seria a Poundtown ou a Canva Apresentações, né? O Canva é uma das... Eu acho, né, eu uso bastante ele, acho que é um dos recursos mais interessantes atualmente para que a gente possa utilizar para os mais diversos fins, né? Se vocês forem olhar para a minha área, que é mais relacionada à área da informática, percebam que até sites aqui, ó, ele está criando atualmente, né? Então, nós temos uma infinidade de possibilidades, inclusive a possibilidade de fazer uma apresentação, né? E fazer uma gravação num vídeo ao mesmo tempo, né? Então, assim, os recursos de inteligência artificial, né, que nós podemos ver aqui, ó, que também podem nos auxiliar a criar conteúdos inovadores, né? Nós podemos colocar o nosso conteúdo inicial, né, que nós teríamos que trabalhar ou estudar naquela disciplina, e ele pode contribuir com vários conteúdos inovadores, ou até com propostas de metodologias, né, atuais para que a gente consiga desenvolver este tipo de conteúdo. Então, foi uma sugestão, uma ferramenta que pudesse ser explorada, tá? Então, criar uma animação, uns slides dinâmicos, mostrando o que é a porcentagem, representação, símbolo, a relação com frações e decimais, o cálculo da porcentagem a partir de um valor, o cálculo do valor a partir de uma porcentagem e situações reais, né? Como descontos, juros, estatísticas. Eu até fiz uma planilha aqui, ó, que seria a segunda parte aqui, ó. A exemplificação prática com simulação online, tá? Então, aqui eu coloquei uma sugestão, né? Na segunda parte aqui, uma sugestão do uso da planilha de cálculo, do GeoGebra, tá? Ou desse outro software aqui que é o Desmos, tá? Então, criar uma planilha interativa onde o aluno digita o valor inicial, a porcentagem de desconto ou aumento, e o resultado final aparece automaticamente. Deixa eu mostrar para vocês aqui a planilha que eu fiz. Deixa eu achar aqui. Eu estava com tudo aberto, pessoal, antes da aula, mas aconteceu que eu tive que fechar tudo aqui para restabelecer o meu vídeo. Já achei aqui. Né? Então, assim, essa aqui é a planilha de cálculo, né? Nós, a informática, trabalhamos bastante com ela e eu gosto, não sei se, né? Se vocês já tiveram acesso a essa planilha de cálculo, talvez na faculdade, né, ou em algum outro local, até no trabalho, né, e eu acho que ela tem uma potência muito grande, né, porque a gente consegue, nós da informática, através do uso correto da planilha de cálculo e da utilização das fórmulas corretas, e da utilização de layouts todas as possibilidades que tem dentro da planilha de cálculo, nós temos uma possibilidade de inclusive fazer pequenos controles, né? E substituir então alguns softwares, né, de pequena dimensão, né, por planilhas de cálculo bem
estruturadas e automatizadas, né? Como, por exemplo, algum controle de estoque menor, né? Um controle de gerenciamento de alunos, uma média de alunos, né? Tudo isso, a questão da planilha de cálculo, ela é muito interessante, né? O princípio básico, né, da planilha de cálculo é que a gente utilize sempre as variáveis. Então, a posição da célula no lugar de utilizar o conteúdo que está dentro da célula para que a gente possa automatizar essa planilha, tá? Então, nesse caso aqui, ó, conforme diz ali na sugestão da atividade, né, toda vez que eu alterar o valor inicial, né, automaticamente todo o restante do cálculo também será alterado, né? Então, nós vamos ver aqui 10% de aumento, né? Então, nós vamos conseguir automaticamente calcular aqui, tá? Então, esse é o principal objetivo da utilização da planilha de cálculo, né? Toda vez que eu vier aqui alterar um número, automaticamente esse número vai ser alterado. Então, eu posso alterar o valor inicial ou eu posso alterar a porcentagem de aumento. Neste caso aqui, essa planilha rápida que eu fiz, né? Então, eu vou colocar aqui 12% de aumento, né? Ou não, vou botar só 8% de aumento, tá? Então, através desses dois dados iniciais, né? Vocês podem perceber aqui que nós temos a fórmula que é utilizada, né? E é uma fórmula matemática, né? E nessa célula de baixo, que também é uma fórmula matemática simples que nós utilizamos aqui para fazer esses cálculos, tá? Então, é uma forma de integrar a questão das porcentagens, né? Como eu propus ali no trabalho da disciplina, com o uso das tecnologias, tá? De uma forma bem simples, assim, utilizar a planilha de cálculo, tá? Aí depois disso nós temos, né, uma atividade interativa com gamificação. Esse Kahoot ou Quizzes, né, é uma possibilidade de fazer perguntas, né? E aí automaticamente pode ser enviado o link para para o nosso grupo de alunos, né? E os nossos grupos de alunos então podem fazer as respostas, né, conforme for disponibilizado para eles, né? Então, essas são duas sugestões, mas podem ser várias outras formas de utilizar a gamificação em sala de aula, né? Como eu falei para vocês, atualmente nós estamos com essas ferramentas que seriam ferramentas utilizadas, né? Mas daqui a pouco podem surgir outras ferramentas, algumas, de vez em quando, algumas ferramentas se tornam pagas, aí nós temos que substituir elas por outras ferramentas, né? E assim por diante, tá? E aí eu coloquei aqui também uma proposta de encerramento, né, com um feedback visual, que é a ferramenta Mentimeter, que através dela, né, também ela é bem comum, assim, né, de ser utilizada, talvez vocês já utilizaram ela em algum lugar, né, ela vai gerar uma nuvem de palavras, né, que seria uma possibilidade de interagir com a turma, né. Então, deixa eu criar aqui uma. Eu posso colocar aqui qualquer assunto que eu quiser, né? Inovação na matemática. E aí eu vou compartilhar isso aqui, né, com o meu grupo de alunos. Ó, para participação nessa nuvem de palavras, né, pode ser utilizada esse código aqui, tá? Então, conforme, deixa eu ver outros aqui que eu já utilizei em outros momentos de outras disciplinas, a gente consegue gerar uma nuvem de palavras. Vamos ver aqui. O meu perfil aqui para eu pegar alguma outra que já foi utilizada, ó. Essa aqui eu utilizei na última disciplina que eu trabalhei, ó. Quando você pensa em educação à distância, quais são as três primeiras palavras que vêm à sua mente, né? Então, aqueles participantes que estavam
que estavam naquele momento na disciplina, né? Falaram então que as palavras que mais lembram a educação à distância seriam essas aqui, né? E aí a gente consegue fazer a flutuação dessas nuvens de palavra de acordo com as respostas das pessoas que estiverem disponíveis naquele momento. E fica legal porque aí através disso a gente consegue ter um feedback daquela turma que está trabalhando conosco naquele momento. Então eu coloquei essa opção aqui de trabalho, né, de feedback visual, né, para que a gente possa também fazer essa parte da utilização, tá? Como nós não teremos mais a parte da apresentação, né, que a parte da apresentação seria na aula de hoje, a princípio, né, anteriormente, que nós tivemos a perda da nossa aula inicial também no dia 4 de setembro, porque tivemos 2 horas, 2 aulas marcadas para o mesmo horário, né? Então, eu estou sugerindo aqui que a entrega da atividade opcional, né, pode ser feita através da gravação de um vídeo, tá? E aí encaminhar no link, vocês podem subir o vídeo no YouTube, né? E aí podem encaminhar o link ou para o meu e-mail, ou vocês podem encaminhar o link aqui na entrega do trabalho optativo também, criando um documento de texto, né? E colocando aqui a entrega do trabalho optativo também, tá? Então, são duas opções para que a gente consiga desenvolver o trabalho da disciplina dessa forma, tá? Como vocês viram, né, eu não gosto muito de trabalhar focado em softwares, né? E nesse trabalho dessa disciplina aqui, né, nós exploramos, como o nome da nossa disciplina é Tecnologias de Informação e Comunicação, né? Então a ideia também era explorar alguns recursos, mas eu acho muito importante deixar livre para vocês explorarem recursos e não perpassar uma disciplina inteira em cima de, né, trabalhando alguns recursos que daqui a pouco vão estar descontinuados. Por isso que eu acho mais importante nós trabalharmos bem a base, né? A motivação, por que nós devemos utilizar esses conteúdos, para que aí qualquer novo conteúdo, né, uma nova tecnologia que venha a surgir, vocês vão ter a capacidade, né, condições de utilizar, né, de explorar por conta própria, tá? Pessoal, alguém que está online aqui, que gostaria de fazer alguma pergunta, que vai fazer o trabalho, que já fez, que quer ajuda para alguma coisa, que está com alguma dificuldade, fiquem à vontade aí para abrir o microfone, né, e fazer as colocações. Na aula passada, nós estudamos esse conteúdo aqui, né? Passar rapidamente, só para nós retomarmos, né? Os paradigmas das tecnologias digitais na educação, né? Então, com base nisso, nós vimos quais seriam as principais, a principal ideia do uso da tecnologia atualmente, para que a gente consiga, então, explorar esses recursos mais inovadores, né? E aí, com base nisso, pessoal, eu trouxe aqui alguns recursos que eu gosto de utilizar aqui com as turmas de ensino médio, né? E às vezes até no conteúdo inicial de algoritmo ou lógica com as turmas do superior. Porque esses softwares aqui, esses jogos, né? Seria uma forma de gamificação, né? Eles são bem interessantes para que a gente consiga fazer uma proposta um pouco mais inovadora. Vou colocar eles aqui, ó, o link aqui para vocês no chat, tá? Para que vocês também possam associar. Oi, João Hamilton, agora eu vi tua mensagem. Sim, esta aula vai estar disponível. E se tudo der certo, dessa vez vai estar com áudio. A aula passada ficou sem áudio. Ó, essa esse jogo que eu tô mostrando para vocês aqui, ó, tá? Ele fala que é o professor silent teacher, né? Então é o professor silencioso, o professor não vai ajudar nada. A ideia é que o aluno consiga assimilar esses conteúdos, né? E consiga fazer as suas próprias interações, né?
e consiga perceber um padrão. E aí, com a percepção desse padrão, o próprio aluno consegue jogar, né? Isso aqui. Então, ó, esse primeiro caso aqui é a atribuição das variáveis, tá? Então, conforme a gente vai evoluindo, nós vamos vai dificultando. Vamos ver aqui, ó, algumas para ir dificultando. Vocês podem ir explorando aí também, né? Então, no início aqui, ó, é a atribuição de variáveis, né? E aqui, ó, daqui a pouco a gente começa a utilizar também nesse caso aqui, essa variável, como ela está entre aspas, para nós a informática, ela é uma ela é uma string, né? Então é uma possibilidade de jogo que nós temos aqui, né? E conforme nós vamos indo, ele vai evoluindo aqui, ó. Vamos ver, ó. Agora passei de fase, vamos só ver aqui para que ele vai fazer agora, ó. Ele já começa a atribuir mais opções aqui, ó. E aí qual é a ideia? A ideia é que o próprio aluno aprenda, né? E que o próprio aluno vá desenvolvendo o seu próprio raciocínio lógico e com isso aprendendo esses conteúdos que estão relacionados com essa disciplina. Então, assim, seria uma sugestão que eu tenho, né, para vocês, se vocês, como eu falei na aula passada também, né? Muitas vezes nós aqui propomos coisas maravilhosas com o uso da tecnologia, porém muitas vezes vocês não têm o laboratório ideal para trabalhar na sala de aula, né? Enquanto professores, né? Mas estou mostrando algumas possibilidades aqui, se assim vocês tiverem essa oportunidade. Esse outro aqui, ó, eu acho que é ainda mais interessante para a área da matemática. Eu vou colocar ele aqui também, ó. Porque ele faz uma transformação numa sequência lógica, ó. Então, nós temos aqui, ó, direita, direita, direita. Tá? Vocês podem ir vendo aí também, ó. Então, ele vai fazer, aqui para nós, a gente consegue estabelecer uma sequência, ó, baixo, baixo, esquerda, cima, direita. E aí eu vou passando de fase conforme ele vai indo, ó. E aí eu joguei isso aqui, eu dei uma atividade para uma turma de quarto e quinto ano, tá? E eles chegaram na fase 56, eu acho, e passa a utilizar inclusive funções, né, que podem ser utilizadas assim por para desenvolver o raciocínio lógico, né, para que eles consigam perceber conteúdos relacionados à matemática também, junto com essas condições aqui, né? Então, além de todas aquelas ferramentas que eu mostrei, né, que é o Canva, que seria o Quizzes, né, o Mentimeter, né, nós também temos algumas possibilidades de jogos online, né, que também fazem com que o dia a dia, né, da matemática também seja um pouco mais fácil, né. Esse Racha Cuca aqui, talvez vocês já tenham ouvido falar, né, também, vou colocar aqui também, ó, porque ele possibilita também desenvolvimento de raciocínio lógico, tá? E esse Matific aqui também, né? É um software, talvez vocês conheçam muito mais do que eu, né? Também é relacionado a jogos e porcentagem. Ou seja, desta forma, né, o uso de recursos de tecnologia pode nos ajudar tanto a preparar uma aula, como nós vimos no trabalho da disciplina, né, através de planilha de cálculo, a utilização dessas ferramentas inovadoras, quanto também pode nos ajudar em sala de aula, né, para a gente propor uma aula que vá desenvolver o raciocínio lógico, né, mas vá desenvolver ele mais voltado, então, de uma forma um pouco mais lúdica, né? E não fique aquele medo relacionado à matemática. Aqui eu coloquei algumas opções também,
também são bem legais, tá? Só que esses aqui, ó, pessoal, eu gosto muito disso aqui porque são os jogos desplugados, tá? Então, esses jogos desplugados, o que que é? Todos aqueles ali que eu mostrei pra vocês antes, os dois, né, e o Rachacuca, os três, eles, em alguns lugares, né, dependendo da faixa etária da qual a gente está trabalhando, né, e também de acordo com a disponibilidade do laboratório de informática, nós temos uma série de outras oportunidades que podem ser trabalhadas com jogos de tabuleiro, né? Então, nem sempre a matemática precisa ser trabalhada, a tecnologia da matemática precisa ser trabalhada com computador, né? Ela também pode ser trabalhada com outras formas, né? Certamente vocês já ouviram falar desse jogo Ludo, né? Deixa eu colocar o link aqui desse jogo educativo que eu gosto bastante aqui também, ó, que seria o meu primeiro jogo de programação. Percebam, né, que ele é para mais de 6 anos, né? E só que ele faz com que a gente consiga desenvolver no aluno um raciocínio lógico, ele consiga organizar minimamente a, o raciocínio lógico dele, né? Aqui eu tô fazendo propaganda, tá, pessoal? Caso vocês, né, qualquer site pode ser. Isso também, se o professor tiver um pouco de interesse, até pode criar o seu próprio relacionado com esse, né? Ludo, que eu gosto muito, né? Um dos jogos mais antigos, que inclusive nós jogávamos, né? E muitas vezes a gente acha que alguns recursos magníficos de tecnologia, né? Vão fazer com que a gente consiga ter resultados melhores, né? Mas talvez se a gente utilizar os nossos recursos desplugados de uma forma correta, a gente não precisa de tantos recursos de tecnologia relacionados a conteúdos de que necessitam de tecnologia, como por exemplo um laboratório de informática, né? Porque eu sou um pouco. Acredito que num mundo perfeito, né, onde nós temos um laboratório de informática bem estruturado, né, é muito fácil trabalhar. Mas e quando nós não temos, como que nós podemos fazer para trabalhar? Então, assim, só gostaria de trazer esses jogos de tabuleiros, né, que a gente chama de computação desplugada, né, ou a matemática também pode ser trabalhada utilizando recursos de tecnologia, né, mas que não precisam necessariamente ter um laboratório de informática muito bem estruturado, né? Também vão desenvolver a questão do raciocínio lógico dos nossos estudantes, né? A utilização de Legos, né? Também muito interessante, né? Uma sugestão que eu faço para vocês. Essa aqui é um site novo, não sei se vocês conhecem, ou esse site da Mentalidades Matemáticas, pessoal. Também gostaria de sugerir para vocês, né? Tudo isso aqui que eu estou fazendo são sugestões de coisas de recursos que unem tecnologia com matemática que eu conheço atualmente, né? Daqui a pouco vocês têm vários outros recursos, né? Que vocês sabem que podem ser utilizados também, tá? Aqui nesse site, né, nessa questão das mentalidades matemáticas, né, e inclusive nós temos eventos anuais, né, que fazem com que a gente consiga pensar a matemática de uma forma um pouco mais leve e faça com que a gente acredite que todas as pessoas, né, podem aprender matemática. Todo mundo pode aprender matemática, então de uma forma um pouco mais leve, né? E nós temos aqui também, deixa eu ver se eu consigo encontrar. Eu estava agora verificando, eu ia sugerir para vocês, tá? Nessa Fundação Itaú aqui, ó, eu fiz o meu cadastro, mas aí eu tive que reiniciar o meu computador. Deixa eu acessar aqui o meu e-mail para mostrar para vocês que eles me mandaram e-mail. Tem inclusive vários cursos, pessoal, relacionando tecnologia com matemática. Acabei de fazer agora aqui, ó. Ó, eu confirmo minha inscrição no curso de tecnologia educacional, curso de matemática, curso de férias aqui de matemática. Deixa eu ver se eu tenho o link aqui para acessar isso.
Tem cursos, ó. Cursos de educação matemática, né? Então, aqui nós temos tecnologia educacional no curso de mentalidades matemática. Então, relacionando justamente isso, né? Conteúdos mais inovadores, conteúdos que tragam um pouco mais de conhecimento, né? De uma forma um pouco diferente do que nós estamos acostumados na sala de aula. Então, eu vou deixar essa sugestão aqui para vocês também, no link aqui da nossa sala de aula, né? Tem também vários livros, né, para quem tiver interesse. Em livros, né? Ó, uma série de livros que nós temos aqui, né, da educação infantil, no ensino médio, tá? No ensino superior, né, para professores, né? Então nós temos uma série de livros também como sugestão, né, dessa questão da mentalidade matemática. Eu gosto muito desta área, pessoal, porque eu acho que se nós conseguirmos ensinar matemática, ela tem tudo a ver com tecnologia, né? Quando a gente consegue fazer com que o nosso aluno desenvolva o raciocínio lógico com poucos recursos, né? Depois, quando ele tiver acesso a todos esses conteúdos de tecnologia que nós vimos na aula de hoje, que certamente vocês utilizam muito no dia a dia de vocês, né? Até por vocês estarem cursando uma pós-graduação em educação à distância, né? Vocês precisam necessariamente utilizar muitos recursos de tecnologia para que vocês consigam acessar e desenvolver os trabalhos de vocês em grupos, né? Acessar os ambientes virtuais, tá? Então, nesse sentido, eu acredito que se nós ensinarmos bem a base, né, para os nossos alunos, os nossos estudantes, a gente consegue desenvolver também outros recursos de tecnologia que estão relacionados, então, a tecnologias, então, digitais, né, ao computador realmente, tá? Então era mais ou menos essa a ideia do apanhado geral sobre a aula de hoje, tá, pessoal? Só fazer essa demonstração dessas algumas atividades, né? E bem como também fazer a explicação sobre o trabalho, mas eu não sei, eu estou com uma expectativa baixa, né, em relação às entregas, tendo em vista então que o trabalho ficou optativo, né? Então vocês podem ou desenvolver o trabalho da disciplina ou desenvolver o questionário avaliativo. Pessoal, abro espaço aqui para as perguntas, colocações, dúvidas, fiquem à vontade aí. Vocês sabem que aqui nós do Rio Grande do Sul, não sei de onde os demais são, nós estamos numa semana festiva muito importante, que é a Semana do Gaúcho, Semana Farroupilha. Orgulho de ser gaúcho, né? Quem é do Rio Grande do Sul aqui comigo também deve estar no CTG a essa hora, né? Mas uma semana muito legal, muito importante, nós estamos vivendo aqui da cultura gaúcha, né? Talvez vocês possam ver alguma coisa disso na televisão, né? Enfim, já tem ou tem conhecidos daqui, né? Uma situação aí que nós estamos vivendo essa semana. Pessoal, alguém quer fazer alguma colocação? Senão nós vamos encerrando por aqui. Vou deixar essa aula gravada para vocês, disponibilizar lá na nossa disciplina. Seu Vilmar compartilhou aqui os slides, né? Muito bonito, muito bem feito o seu slide, seu Vilmar. Nuvem de palavras, né? Vou compartilhar aqui com os colegas para a apresentação do senhor, se o senhor me permite, para que a gente possa ver como ficou legal, né? Aqui o trabalho do senhor, ó. Vamos ver aqui. Vou botar a apresentação em slides aqui. Vamos explorando juntos aqui. O nome dos alunos que desenvolveram a atividade, ó, muito legal. César, o Danilo e o Vilmar. Se vocês quiserem falar, pessoal, abrirem a câmera e falar, também fiquem à vontade.
o conceito aqui, a aplicação, né? E as aplicações. Muito bem representado. Aqui utilizaram o Google Slides, né? Muito bom. Mais representação dos conceitos, a forma fracionária. Outras formas de converter o número, ótimo. Fração, porcentagem, decimal. Cálculo. Onde aplicar em finanças, estatística, educação, economia e negócios, situações cotidianas, outros, né? A porcentagem se usa em tudo no dia a dia, realmente, né? Calça com desconto, ó, isso aí. Perfeito, ó, fizeram também da mesma forma, né? Com o LibreOffice Calc, né? Não o Excel, né? Mas o LibreOffice, muito bem, né? Com 35% de desconto, exemplificando. Produtos com desconto. Forma fracionária de 25%. A nuvem de palavras, né? Conceito, matemática, proporção, desconto, resolver, aumento, razão, exercício, cálculo, prático, né? Utilizaram todas as... E os links de acesso. Ah, colocaram aqui o jogo das palavras... um jogo aqui, né? Do Matifique também e um vídeo que provavelmente dá acesso a esse conteúdo. Muito obrigada ao seu Vilmar, né, ao César e ao Danilo, né, que participaram e que desenvolveram o trabalho da disciplina. Eu espero que a principal riqueza que vocês tenham tido em relação a esse trabalho tenha sido a relação com os colegas, né, e a aprendizagem, talvez, de alguns conceitos, né, que um colega pode mostrar para o outro, né, você já viu tal ferramenta, você já explorou aquela outra ferramenta, né, e nesse sentido ir construindo conhecimento juntos, né, e explorando recursos de tecnologia. Como eu sempre digo, que atualmente são esses, mas certamente daqui a um ano, se nós estivermos trabalhando essa disciplina de novo, teremos recursos bem mais inovadores de tecnologia, né? Porque você sabe que o desenvolvimento da tecnologia, ele é muito rápido, né? Muito obrigada, né, aos pessoal que desenvolveu já o trabalho aqui, né? Eu já vou armazenar o link aqui, né, para dar ele como recebido, tá? Se vocês quiserem fazer entrega formal também, mas aqui já fica o link para nós visualizarmos, tá? Então, muito obrigada a todos que participaram, vou disponibilizar essa aula e ficamos à disposição caso vocês tenham alguma dúvida, questionário ou colocações, tá bom? Uma boa noite, muito obrigada, até logo. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau, pessoal. Boa noite.